As possessões mais macabras na Bíblia. A Bíblia, em suas narrativas, é repleta de histórias de possessões demoníacas que envolvem espíritos malignos atormentando seres humanos. Esses relatos apresentam figuras possuídas, rituais de exorcismo e demonstrações de forças sobrenaturais, muitas vezes deixando um rastro de medo e destruição. Esse documentário investiga as possessões mais marcantes nas escrituras e o que elas nos dizem sobre a luta entre o bem e o mal. O rei Saul e o espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Esse é um dos primeiros casos de possessão registrados na Bíblia. O rei Saul, rejeitado por Deus, se vê dominado por um espírito maligno enviado pelo próprio Deus. Ele passa a sofrer ataques de fúria e paranoia, chegando a tentar matar Davi com uma lança, enquanto este tocava a harpa para acalmá-lo. A ideia de um espírito maligno vindo da parte de Deus levanta questionamentos sobre a relação entre o divino e o mal, mostrando que até o Senhor pode usar forças destrutivas para atingir os seus próprios propósitos. A legião de demônios. E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu dizendo: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe muito que os não enviasse para fora daquela terra. Estava ali, perto do monte, uma grande manada de porcos alimentando-se. E todos os demônios lhe rogaram, dizendo: "Envia-nos para os porcos, para que entremos neles." Esse relato, encontrado no Evangelho de Marcos, descreve uma possessão em grande escala, com um homem possuído por uma legião de demônios. O fato de demônios se identificarem como muitos e pedirem para serem enviados para os porcos revela o poder avassalador e destrutivo da possessão. O suicídio coletivo dos porcos, que se lançam em um lago e se afogam, é um final brutal e visualmente chocante para essa história. Essa possessão é um dos exemplos mais explícitos de como a Bíblia não se esquiva da violência e do caos causados por forças sobrenaturais. O espírito mudo. E eis que um da multidão respondeu dizendo: "Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, o qual, onde quer que o apanha, lança-o no chão, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando." E disse aos seus discípulos: "Não pude curá-lo."
Essa história nos apresenta um espírito maligno que possui um garoto e o impede de falar, causando-lhe convulsões violentas. A crueldade da possessão é evidente, já que o espírito tenta matar a criança jogando-a no fogo e na água. A impotência dos discípulos de Jesus, que não conseguem curar o garoto, enfatiza a magnitude da luta entre os poderes divinos e demoníacos. Quando Jesus finalmente expulsa o espírito, a restauração do garoto serve como uma demonstração do poder divino, mas a violência e a tortura causadas pela possessão permanecem no centro dessa narrativa. A possessão de Judas Iscariotes. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e foi ter com os principais sacerdotes e os capitães para lhe entregar. Judas, um dos discípulos de Jesus, é possuído por Satanás antes de trair seu mestre por 30 moedas de prata. Esse é um exemplo claro de como a possessão pode ser usada como um veículo para o mal. A traição de Jesus resulta na prisão e na crucificação de Jesus, e a sua posse por Satanás ilustra como uma manipulação espiritual pode corromper até as figuras mais próximas da verdade divina. Judas, consumido pela culpa e pela traição, acaba tirando sua própria vida, tornando esse um dos episódios mais trágicos da Bíblia. A jovem possuída pelo espírito de adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Nesse caso, uma jovem escrava é possuída por um espírito de adivinhação, que lhe concede habilidades sobrenaturais para prever o futuro. No entanto, a jovem é explorada por seus senhores, que lucram com as suas habilidades. Quando Paulo expulsa o espírito da jovem, os senhores ficam furiosos, pois perdem sua fonte de renda. Essa história não só fala de possessões, mas também de como os espíritos podem ser usados para fins egoístas e financeiros, e de como as pessoas podem ser manipuladas em sua vulnerabilidade para beneficiar os outros. Esses relatos de possessão não são apenas histórias assustadoras, mas também refletem questões mais profundas sobre o controle espiritual, a luta entre o bem e o mal e o impacto destrutivo de forças além da compreensão humana. A Bíblia, com todos os seus ensinamentos sobre redenção e fé, também nos mostra um lado sombrio, onde o mal se manifesta de maneiras viscerais e aterradoras. A luta contra as possessões não é apenas uma batalha física, mas uma batalha espiritual e moral, em que forças do mal tentam destruir o que é bom.